Olá, bom dia, tudo bem? Vamos à palavra de Deus então. Amém. Salmo 42 diz o seguinte: Por que está tão triste a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Põe sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu Salvador e o meu Deus. Glória ao nosso Deus. Vamos orar. Pai Santo, querido Deus, muito obrigado por tua palavra, santa, abençoada, Deus. Na verdade, a tua palavra, ela é abençoada, ela nos abençoa. Glórias ao Senhor por isso, Deus. Obrigado. Ela nos abençoa, nos santifica. Lhe glorificamos por isso, Deus. Obrigado porque o Senhor arou os nossos corações, na disposição de virmos aqui, Deus, a esse templo, nos reunimos como igreja, Deus, a Assembleia dos Santos. Lhe agradecemos por isso, Deus. O Senhor arou os nossos corações, né? E lançou a tua palavra através desse salmo, Deus, do salmo que a gente leu anterior, o Salmo 91. Obrigado, Deus. Os louvores, tudo tem arado os nossos corações, Deus. O clamor. Então, Deus, a tua palavra lançada em nossos corações, agora pedimos para que o Senhor multiplique, frutifique a 30, 60, a 100 e mais vezes por um. É no nome de Jesus que nós nos agradecidos por isso. Amém. Glórias ao Senhor. Amém. Então, Salmo 42, 11, é bela essa passagem, né? Porque se perturba a minha alma, porque está triste a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, né? Pois ainda o louvarei. Ele é meu Salvador e meu Deus. Glória a Deus por isso. Essa palavra é muito preciosa. Tem uma canção da banda Palavra Antiga, que o título dela quer dizer esperar é caminhar, né? É um título meio filosófico, né? Você não compreende assim de cara só do título, né, ou da frase. Ouvindo a canção você compreende um pouco, lendo um texto como esse a gente compreende um pouco. E hoje a gente vai aprender que esperar é avançar. Amém? Amém. Nós vamos compreender isso durante a palavra aqui em si. Amém? E essa espera, ela vai se relacionar à prosperidade. Como assim, né? Nós vamos entendendo isso, né? Parece ambíguo, né? Esperar, eu consigo prosperar ao esperar, mas Deus me deu alento, né? E esperança nessa palavra, que ela veio ao meu coração, de trazer os santos amados aqui hoje. E olha só, eu quero que a gente reflita em algumas palavras e elas têm muito a ver. Páscoa, o que é Páscoa mesmo? Qual que é o significado de Páscoa? Outro dia uma irmã falou uma coisa diferente que eu não lembro aqui agora, mas eu aprendi até hoje que Páscoa é passagem, né? Isso. Quando eles estão saindo lá do Egito, aí eles comemoram essa saída, né? Essa passagem para o outro lado. Exatamente. Eles vão, né, atravessar o mar. E a Páscoa eles estão, é uma obediência também, obedecendo a Deus, porque Deus fala que eles tinham que comer ali o cordeiro, né? Tinham que comer o cordeiro. E eles preparam aquele cordeiro, comem em família e comem também com os amigos, porque quando o cordeiro é grande, divide, né? Com os outros. Amém, glória a Deus, pastora Virgínia. Então, Páscoa é realmente a passagem, né? E se você está passando, você está avançando, não é isso? Você está atravessando. E hebreu, alguém sabe o que significa hebreu? Hebreus? Não. Hebreu está relacionado também a saltar, a transpor rios, mares, né? Então, o hebreu está relacionado a isso. Mas prosperidade, que está relacionada a essas duas palavras também que a gente está comentando aqui, que em hebreu é tsalar, está relacionado também a atravessar, a avançar, né? Então, prosperidade não é simplesmente ausência de necessidade, mas também é você avançar, é você atravessar, né? Então, Páscoa é passagem, hebreu é transpor, saltar, e prosperidade é avançar,
atravessar. Glória a Deus. E então eu preciso entender que quando eu prospero, eu avanço, eu atravesso. Isso é prosperar. Amém? Glória a Deus. José, ele é o principal exemplo de prosperidade, né? Mas eu não vou falar dele aqui não, porque é muito clichê falar simplesmente dele. Porque em nossas vidas a gente passa por coisas mais profundas, ele passou por coisas profundas, mas vamos entender que a gente passa por coisas tão profundas quanto Elias passou, né? Elias, ele teve tristeza em seu coração, né? Para quem entende mais, depressão, né, bonita? Então, Elias teve isso, ele teve tristeza, teve depressão. Então, eu quero que vocês, né? A gente está falando eu comecei falando sobre esperar, e agora eu estou falando, e depois eu falei de prosperar, né? E eu falei que o título de uma canção, Esperar é Caminhar, e aí eu dei sequência falando que esperar é avançar. Avançar, transformar. Isso. Glória a Deus. Então nós vamos entender por que esperar é prosperar, tá? Então Elias, ele prosperou, ele avançou, mesmo esperando. E nós vamos entender isso aqui. Em 1 Reis, em 1 Reis tem uma escritura lindíssima, no capítulo 17, versículo 14, que diz o seguinte: pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha do cântaro não se acabará e o azeite na botija não se secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. O que acontece, né? Elias tinha profetizado que ia chover na terra por 3 anos. E quando ele profetizou isso ao líder da nação, né, ao rei, ele fugiu. E aí quando ele fugiu, ele ficou no deserto, ele foi alimentado por corvos. E depois ele precisou sair dali, né? Na sequência foi alimentado por um anjo. Você precisa comer bem, porque você vai ter que caminhar um pouco. Aí ele foi para um outro lugar, onde ele encontrou com uma senhora. E aí ele chegou para a senhora: você tem água? Você pode me servir água? Você posso e tal, né? Depois ele pergunta para ela: você tem alguma coisa de comer em casa? Ela chega para ela: olha, diante dessa seca toda, né, não estava chovendo, eu tenho só um pouquinho de farinha, eu vou preparar um pão, um bolo com o meu filho, nós vamos comer isso e morrer, e morreremos. Se não, pode preparar para você e para o seu filho e me traz, né? E aí ele fala essa escritura maravilhosa que eu vou ler de novo para nós, né? A farinha no cântaro não se acabará e o azeite na botija não secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então ele profetizou e isso foi cumprido, né? A farinha não acabou, o azeite não acabou, até que voltasse a chover. Glória a Deus. Mas seguindo mais adiante, eu quero que a gente entenda melhor por que Elias esperou e ao mesmo tempo que ele esperou, ele avançou. A gente já entendeu um pouquinho aqui, né, que ele foi para o deserto e ele foi alimentado por corvos quando ele estava esperando. Ele foi alimentado por uma senhora que não tinha condições nenhuma quando ele estava esperando. E vamos entender outra passagem aqui também. Está em 1 Reis 19, versículo 9 a 18, eu separei aqui, mas eu quero saltar alguns versículos aqui. Eu vou ler tudo. Então, teve um momento que ele foi para uma caverna, né, se escondendo, porque eu não contei que completa a passagem, né? Ele profetizou, ele se escondeu, mas ele seria morto, né? Assim como vários profetas foram mortos na época dele. Então, por isso que ele fugiu também, né? Ele profetizou e fugiu. Aí tem um momento nessa fuga que ele entra numa caverna e passa a noite lá. Eis que a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, né? Então Elias estava esperando numa caverna: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedaçaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. Agora também estão procurando tirar a minha vida. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor,
pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Ou seja, Deus não estava naquela expressão tão forte de um vento, de esmigalhar rochas. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo veio um som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto, saiu e ficou à entrada da caverna. Porque aí Deus realmente estava aparecendo, né? Glória a Deus. É interessante que Deus ele se apresenta como mansidão, né? É igual naquela escritura de Apocalipse que Jesus bate na porta, né? Toque, 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 mas de uma maneira macia, leve. Eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou cear com você, né? Então foi dessa maneira mansa que Deus apareceu para Elias. Mas vamos seguir o texto aqui que a gente vai aprender que esperar é prosperar. Então, quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto, saiu e ficou à entrada da caverna. Então uma voz lhe perguntou, que é a voz de Deus, né? O que você está fazendo aqui, Elias? Elias respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedaçaram os seus altares e mataram teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando tirar a minha vida. Aí o Senhor lhe responde, né? Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja. Agora vamos entender melhor. Então Elias ele fugiu, ficou um bom tempo no deserto, em caverna. Aqui, não fala exatamente o tempo que ele ficou, a gente sabe que foram 3 anos de seca, né? Então ele ficou em torno de 3 anos no deserto, em caverna. Aí chegou o momento dele avançar de fato, né? Vamos entender isso aqui. Então o Senhor dizendo para ele, chegando lá, né, no deserto de Damasco que o Senhor lhe indicara, unja Israel como rei de Arã. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Então, ele esperou por quase 3 anos, e aí ele começa a avançar. Ele tem que ir em Damasco, ungir um rei numa cidade, um rei de Israel, e ungir um profeta para substituí-lo. Olha como é que já está avançando, hein? E aí ele fala das profecias desse avanço. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael. É isso mesmo. E Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, então ele falando aqui, ele está dizendo o seguinte, ó, aqueles maldosos, aqueles perversos, que escapar de um tal rei, vai ser morto por outro rei. E aqueles que escaparem do outro rei, vai ser morto por um profeta. Então vamos seguindo. Olha só como é que está avançando, hein? No entanto, reservei 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles cuja boca não o beijou. Mais avanço. Então Elias pensou, né? Mataram 300 profetas lá, né? E Elias achou que só ele, que era o fiel de Deus, que tinha escapado e aguardado. Aí Deus fala para ele, olha, não é só você que tem como fiel meu não, né? Tem mais 7.000, né? Então você vai lá, está com eles, e esses 7.000 também não se dobraram diante de um ídolo, né? Assim como você. Então você vai lá, quando você voltar, você vai estar com eles também. Amém? Então olha o avanço, né? Então vamos continuar. E aí Deus me traz à memória essas coisas que me dão esperança, né? De sua palavra. Glória a Deus. Porque às vezes a gente acha que a gente está estagnado, né? Mas de certo modo a gente está esperando em Deus.
E a gente vai entender bem também para que serve essa espera. Glória a Deus. Porque nessa espera a gente avança. Glória a Deus. A gente avança com Deus. A gente prospera com Deus. E aí, coisa que Deus nos traz à memória é lembrar que Jesus, assim que Ele ressuscitou, Ele chega para o seu povo, né, os seus fiéis, os seus discípulos, e fala o seguinte: espera em Jerusalém, né? Porque lá, né, viria o Consolador, né, viria o Espírito Santo, para que eles pudessem avançar. Glória a Deus. Né? E essa espera, Deus nos mostra que quando você espera em Deus, esse momento de espera, Ele te capacita, Ele te fortifica a avançar. Imagina você esperando, você estando com o povo lá reunido, com os discípulos reunidos. Olha, a gente está aqui orando, a gente está esperando, e aí vem o Espírito Santo que os fortalece, que os capacita a avançar de fato. Glória a Deus. Olha que bênção. A pregação de Pedro já converte milhares de pessoas. Quando o povo daquela época que não gostava de discípulo começa a atacá-los, eles avançam para outros povos, convertendo mais milhares. Amém? Então vamos seguindo. Então, quando a gente espera, a gente é fortalecido, a gente é capacitado, a gente é equipado a avançar. Amém? E aí, uma das esperas que a gente precisa ter em nossas vidas são algumas pausas, né? De descanso, de alimentação. Isso nos recarrega a bateria, né? Isso nos dá uma recarga para seguir adiante. Maravilha. Amém? E aí a gente tem os resultados dessa espera, porque quando a gente espera, a gente avança. A gente tem bens materiais que Deus tem nos contemplado, a gente tem cursos que nos possibilitam ter mais capacidade, conhecimento para poder a gente avançar mais, né? São coisas que melhoram nossas vidas para melhorar a vida das pessoas que estão à nossa volta. E essa espera, esse renovo que Deus nos dá e essa esperança de relembrar as coisas que Ele nos ensina, nos dá alegria para avançar e prosperar. Amém? Então essa é a palavra de hoje, né? Que Deus abençoe, de quando você se sentir esperando, Deus está te capacitando a avançar ainda muito mais. Amém? Então, que em nome de Jesus você receba essa palavra, vocês recebam essa palavra. Você receba essa palavra em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor.